Fala aí, meu amigo estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de física do nosso canal, onde estaremos falando sobre o assunto de movimento retilíneo uniformemente variado. Você que vai fazer prova aí para o EAM, ou você que está aí enroladaço na escola com essa matéria, você está no lugar certo, estudante. É aqui que é o teu sucesso. Então já vem, ó, amassando esse joinha, compartilhe o vídeo e se você é novo aqui no canal, assine o nosso canal clicando aqui, ó, no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Clica nesse quadradinho aí, assine o nosso canal para você ficar por dentro das novidades que sempre temos postado aqui no Matemática para Vestibular. Ah, não deixa também, ó, blim 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 no sininho da notificação para você ser avisado pelo YouTube todas as vezes que postarmos vídeo novo. Beleza? Tá preparado, estudante, para essa aula? Então vem comigo que ela tá show de bola. DJ, libera aí a vinheta, DJ. Bom, vamos começar aí, estudante, falando sobre o movimento uniformemente variado, tá? Movimento uniformemente variado é aquele no qual a variação do módulo da velocidade é a mesma para intervalos de tempos iguais, tá? Ou seja, estudante, a velocidade ela vai variar, ou seja, ela vai mudar, mas ela vai mudar de forma igual. Veja só aqui o exemplo, ó. Para um tempo de 0 segundos, o carro estava parado. No tempo de 1 segundo, o carro já atingiu uma velocidade de 5 metros por segundo. Um segundo depois, o carro já atingiu uma velocidade de 10 metros por segundo. Veja que em intervalos de tempos iguais, ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade ela vai aumentando de 5 em 5 metros por segundo. Tranquilo? No movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Aceleração, professor? Que negócio é esse? Pois é. No estudo do movimento uniforme, nós falávamos que a velocidade ela era constante. Constante por quê, estudante? Porque a velocidade ela não mudava. Se ela não muda, é justamente porque não havia aceleração. Agora vai ter aceleração, estudante. A aceleração constante. A aceleração é que não vai mudar, mas a velocidade ela vai mudar, beleza? Então vamos continuar. Vamos falar sobre movimento acelerado e movimento retardado. O que vem a ser o movimento acelerado? O módulo da velocidade no movimento acelerado, o módulo da velocidade escalar, ela aumenta no decurso do tempo, dependendo da orientação da trajetória, pode ocorrer. Vamos lá. O acelerado progressivo. O que vem a ser o acelerado progressivo? É quando a velocidade ela é positiva e a aceleração também. Olha, movimento acelerado, estudante, é quando a velocidade escalar ela vai aumentando com o passar do tempo. Olha aqui, ó. Por um tempo de 1 segundo, a velocidade era de 5 metros por segundo. Tempo de 2 segundos já passou para 10 metros por segundo. Então, esse movimento aí, nós o chamamos de movimento acelerado. Detalhe, estudante, existem dois tipos de movimento acelerado. O acelerado progressivo, que é quando você tem aceleração, que é representada aqui pelo alfa, tá? Aceleração e velocidades, ambos positivos, tá? No movimento acelerado, a velocidade e a aceleração elas possuem o mesmo sinal. Olha, estudante, essa informação ela é extrema importância, tá? Vou até marcar aqui, ó, no movimento acelerado, a velocidade e a aceleração elas possuem o mesmo sinal, tá? Movimento acelerado, estudante, não quer dizer que a velocidade ela vai ser sempre positiva. Pode ser negativa também. A gente vai ver isso aí já já. O acelerado progressivo é que a velocidade é positiva e a aceleração também. Agora, lembre-se dessa palavra aqui, estudante, ó, acelerado. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento acelerado
é quando a velocidade e a aceleração elas vão possuir o mesmo sinal. Ah, professor, então pode ser que tenhamos velocidade negativa com aceleração negativa também? Sim. Vai ser movimento acelerado? Vai. Então, o que você precisa saber, estudante, é que o movimento acelerado é quando aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal. Agora, existe o acelerado progressivo, que é quando a velocidade e a aceleração elas são positivas. Tranquilo, estudante? Bom, vamos continuar aí, estudante, falando aí sobre o movimento acelerado, só que agora é o acelerado retrógrado. Lembrando, estudante, que movimento acelerado, vou até botar aqui, ó, acelerado, vou colocar aqui com a caneta. O acelerado, tá? Acelerado é velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal, tá? O acelerado é quando a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal. Só que existe dois tipos de acelerado. O acelerado progressivo, que é quando a velocidade e a aceleração são positivas, e o acelerado retrógrado, que é quando a aceleração e a velocidade são negativas, como é o caso aqui, ó, negativo, tá? Então, acelerado progressivo, velocidade e aceleração são positivos. Acelerado retrógrado, velocidade e aceleração são negativas. Agora, perceba uma coisa aí, estudante, ó, ambos possuem o mesmo sinal, menos, menos. No outro era mais e mais. Então, o que caracteriza um movimento acelerado é que velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal. Mesmo sinal. Lembre-se sempre disso, estudante. Movimento acelerado, velocidade e aceleração têm mesmo sinal. Se ambos tiverem sinal positivo, é acelerado progressivo. Se ambos tiverem sinais negativos, é acelerado retrógrado. Beleza? Vamos falar agora sobre o movimento retardado. No movimento retardado, o módulo da velocidade escalar ele diminui no decorrer do tempo. Dependendo da orientação da trajetória, pode ocorrer retardado progressivo e retardado retrógrado. Então, estudante, como nós vimos anteriormente, existem dois tipos de movimento acelerado. O acelerado progressivo e o acelerado retrógrado. Para o movimento retardado, também existe dois tipos de movimento retardado. O retardado progressivo e o retardado retrógrado, que é o que nós vamos ver a seguir. Vamos começar aí pelo retardado progressivo. No movimento retardado progressivo, a velocidade ela é positiva e a aceleração é negativa. Então eu tenho aqui um exemplo, ó. Para um tempo de 1 hora, o carro está com uma velocidade de 120 km por hora e para um tempo de 2 horas o carro reduziu sua velocidade para 80 km por hora. Bom, estudante, algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, movimento retardado. O móvel ele vai ter a sua velocidade diminuída no decorrer do tempo. Para o intervalo de 1 hora aqui, por exemplo, ó, a velocidade do móvel saiu de 120 para 80. Beleza? Então ela diminuiu. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre o movimento retardado é que no movimento retardado a velocidade ela vai diminuindo com o passar do tempo. Porém, o retardado progressivo, a velocidade, vou colocar até aqui o caso da caneta, a velocidade, estudante, ela vai ser positiva. Aqui, ó. O retardado progressivo, a velocidade é positiva. Ah, professor, mas a velocidade não está diminuindo? Sim, ela está diminuindo, mas ela é positiva. Ela saiu de 120 km por hora para
80 km por hora. Continuou positiva. Outra coisa importante que você precisa saber, o estudante, no movimento retardado, vou marcar até aqui com a caneta texto. No movimento retardado, estudante, velocidade e aceleração, eles possuirão sinais diferentes, tá? No movimento acelerado, velocidade e aceleração possuíam sinais iguais, tá? No retardado, ambas possuirão sinais diferentes. O retardado progressivo, a velocidade é positiva. Aí, estudante, para evitar decoreba, essas coisas, você já tem que ter na sua cabecinha o seguinte: se o movimento é retardado, significa que velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, o retardado progressivo, a velocidade é positiva. Logo, a aceleração ela vai ser negativa, estudante. Se no retardado progressivo a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, porque eles têm que ter sinais diferentes. Agora, vamos lá. No próximo, retardado retrógrado. O que significa o retrógrado? O retrógrado quer dizer que a velocidade ela é negativa. Então, olha só, estudante. Retardado progressivo, velocidade positiva. Retardado retrógrado, velocidade negativa. Agora, uma coisa interessante. No retardado progressivo, a velocidade é positiva, então a aceleração é negativa. Tá? No retardado retrógrado, a velocidade é negativa, então a aceleração é positiva, estudante. Tá? Porque sempre vão ter sinais diferentes. Beleza? Bom, vamos começar falando agora sobre a função horária da velocidade, tá? Nós vamos determinar aqui a equação da velocidade e também a função horária do espaço, ou seja, a fórmula para o cálculo do espaço percorrido. Consideremos o móvel percorrendo com movimento uniformemente variado a trajetória da figura abaixo. Então vamos supor aqui por um tempo, vou botar aqui assim, por um tempo t0, ele vai ter uma velocidade v0, aqui para um tempo t ele vai ter uma velocidade v. Então vamos começar aqui fazendo o seguinte, a fórmula da aceleração. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Ou seja, a aceleração é igual a velocidade final menos inicial dividido, tá, pelo tempo final menos o inicial. Assim. Aí, a gente pode passar isso aqui para lá. Só que o tempo inicial é zero. Isso aqui é zero. A gente sabe que isso aqui é zero. Então, ficaria assim, ó. Aceleração é igual a v menos v0 dividido pelo tempo t, tá? Passa isso daqui para cá, ele vem multiplicando. Então, você vai ter a vezes t igual a v menos v0. Joga esse v0 para cá, ele vem positivo. Você vai ter isso aqui, ó. Essa daqui é a função horária da velocidade. V igual a v0 mais at. O chamado, vou botar aqui o nome dessa fórmula, vovoat. É assim que a gente chama, vovoat, tá? É a fórmula da velocidade. Agora vamos falar sobre a função horária do espaço. A função horária do espaço é determinada por essa fórmula aqui, ó, S igual S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa daqui é a fórmula da equação da função horária do espaço. Lembra que no movimento uniforme, a equação do espaço era essa daqui, S igual S0 mais VT. Nós chamávamos de sorvete, né? Essa daqui é chamada de sorvetão, tá?
sorvetão. S, vou botar aqui, é espaço final. S0 é o espaço inicial. Sim. V0 é a velocidade inicial, tá? A de aceleração. A unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? E T é o tempo. Beleza, estudante? T aí é o tempo. Então ficou assim, ó. S é espaço final, S0 é espaço inicial, V0 é velocidade inicial, o A de aceleração e o T é o tempo. Tranquilo? Bom, vamos falar aí agora, estudantes, sobre a equação de Torricelli, tá? Até agora estudamos equações que nos permitem saber a posição ou a velocidade de um móvel em função do tempo, mas também podemos obter uma equação que forneça a velocidade em função da posição do móvel no movimento uniformemente variado, sem considerar o tempo decorrido. Então, estudante, a equação de Torricelli nós utilizaremos ela principalmente quando não for dado o tempo, tá? Quando no problema não for dado o tempo, nós utilizaremos a equação de Torricelli, que é essa equação aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Veja que nessa equação, estudante, nós não temos o tempo, ó, tá? Diferente de sorvetão que tem o tempo, aqui na equação de Torricelli nós não temos o tempo. Temos velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Tranquilo? Então, quando que nós utilizaremos a equação de Torricelli? Quando não for dado o tempo decorrido. Primeira questão da aula diz assim, ó, um carro partindo do repouso assume movimento com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado durante 5 segundos. Desliga-se então o motor e, devido ao atrito, o carro volta ao repouso com um retardamento constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. A duração total do movimento do corpo é d. Então vamos colocar aqui a fórmula da equação da velocidade, estudante. Ó, V igual a V0 mais AT. Olha, ele diz que o carro partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. Tá? Partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0, o carro estava parado. Então ficou assim, ó, V final é igual. A aceleração vale quanto? 1. E o tempo? 5 segundos. Então a velocidade deu 5 metros por segundo. Aí ele diz o seguinte, que desliga-se o motor e, devido ao atrito, o carro passa a ter um retardamento constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos novamente colocar a fórmula do Vovoat aqui, tá? Aí, estudante, ele fala o seguinte, desliga-se o motor. Se desliga-se o motor, a velocidade final passou a ser 0. E a velocidade inicial era de quanto? Passou a ser essa aqui, ó, os 5 metros por segundo, tá? E a aceleração? A aceleração é 0,5, só que aí, estudante, muito cuidado, estudante, com essa palavrinha aqui, ó, retardamento. Estudante, se é retardamento, tá? Se é retardamento, é movimento retardado, então essa aceleração é negativa. Porque no movimento retardado, velocidade e aceleração possuem sinais diferentes. Como a velocidade é positiva, a aceleração só pode ser negativa. Assim. Tá? E aí nós vamos encontrar o tempo. Passa isso aqui para o lado de cá, vem positivo, assim, ó, 0,5t igual a 5. E agora divide t igual a 5
dividido por 0,5. É só tirar essa vírgula daqui, estudante, e acrescentar um zero aqui em cima. Então, ficou 50 dividido por 5, que vai dar 10 segundos. Qual foi a duração total? Pô, o tempo total, vamos botar aqui, total será os 5 segundos de início, mais esses 10 aqui, ó. Total de 15 segundos. Tranquilo aí? Suave, estudante? Então, continua comigo aqui, vamos para a próxima questão. Próxima questão diz assim: ao iniciar a travessia de um túnel aproximadamente retilíneo de 100 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezíveis movimenta-se com uma velocidade de 20 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera uniformemente, saindo do túnel com uma velocidade de 5 metros por segundo. O módulo de sua aceleração escalar nesse percurso foi... Bom, estudante, olha só, esse problema aqui, ó, ele não deu o tempo. Então, nós vamos utilizar aqui a equação de Torricelli. Vamos lá. V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço percorrido. Velocidade final é a velocidade com que ele sai do túnel, ou seja, a de 5 metros por segundo. Vamos colocar aqui, ao quadrado. Velocidade inicial é aquela velocidade com que ele entrou no túnel, ou seja, a de 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é o que nós queremos encontrar, vezes o espaço percorrido, que é o comprimento do túnel, 100 metros. Tranquilo? Então vamos lá, 5 ao quadrado vai dar 25, 20 ao quadrado vai dar 400, porque é 20 vezes 20, mais 2 vezes 100, 200A. Beleza, vou passar esse 400 para o lado de lá, ele vai em negativo, vai ficar assim, ó, 25 menos 400 é igual a 200A. 25 menos 400 vai dar menos 375 igual a 200A. E aí vamos dividir, menos 375 vamos dividir por 200. Eu não sei fazer essa conta não, professor. Tá bom, vamos fazê-la aqui no canto. Ó. 375 dividido por 200. Coloca 1 vezes 200 dá 200. Para 375 sobram 175. 175 não dá para dividir por 200, então você coloca uma vírgula aqui e um zero aqui. Ó. 1.750 dividido por 200 vai dar 8, que é 1.600, tá? Sobram 150, que também não dá para dividir por 200, coloca um zero aqui, vira 1.500, dividido por 200 vai dar 7, e sobra 100, tá? Porque aqui vai dar 1.400, para 1.500 sobram 100. Bota outro zerinho aqui, virou 1.000, aí sim, vai dar 5 e resto 0. Então, menos 375 dividido por 200 vai dar menos 1,875 metros por segundo ao quadrado. Negativo porque ele fala em desaceleração, por isso que deu negativo. Agora, olha só, estudante, olha o que o problema diz para você. O módulo de sua aceleração escalar. Estudante, se ele está falando de módulo, tá? Sempre vai dar positivo. Então, o módulo da aceleração será de 1,875
875 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Não esqueça, estudante, unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da aceleração, que a gente representa o módulo assim, né, entre essas duas barrinhas, vale 1,875 metros por segundo ao quadrado. Beleza, estudante? Tranquilaço aí? Então, continua comigo e não perde o foco da aula, não. Próxima questão diz assim, ó, um automóvel com velocidade constante de 72 km por hora passa por um semáforo fechado, onde se encontra um policial parado com sua moto. Sabendo que o policial sai em perseguição do automóvel com aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado, calcule quanto tempo leva o policial para alcançar o automóvel. E na letra B, a distância percorrida pelo policial até alcançar o automóvel. Vamos por parte, estudante. Primeira coisa, precisamos converter 72 km por hora para metros por segundo. Eu não sei fazer essa transferência, professor. Então vamos lá. Para passar de, vou até botar aqui, ó, de quilômetro por hora para metros por segundo, você deve dividir por 3,6, tá? Então, eu tenho que pegar 72 e dividir por 3,6. Eu vou cancelar essa vírgula aqui, ó, e acrescentar um zero aqui. Então, 720 dividido por 36 vai dar 20 e sobra nada. Então, 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Tranquilo, estudante? Então, agora vamos lá. Vamos entender esse problema, estudante. Olha só. Passou um carro a uma velocidade de 20 metros por segundo no sinal fechado, sinal vermelho. E aí, o policial foi atrás do camarada. Beleza? Então, olha só. Primeiro, para o automóvel. Para o automóvel é movimento uniforme. Por que é movimento uniforme, professor? Porque ele diz que o automóvel passou com uma velocidade constante. Velocidade constante é movimento uniforme. Não tem outra coisa. Então vamos colocar a fórmula que aprendemos no movimento uniforme, que é a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT. Então, qual vai ser o espaço percorrido por esse automóvel? O espaço inicial é zero, estudante, zero, porque o móvel com certeza partiu do repouso. É zero. Qual é a velocidade? 20 metros por segundo. E o tempo? Ainda não sabemos. Então, o espaço percorrido pelo automóvel é de 20t. Vamos para o policial. Vamos colocar aqui uma faixinha aqui para dividir, tá? E vamos colocar agora o policial. Vou até colocar aqui, ó, policial. O policial, estudante, ele vai com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, o policial é movimento uniformemente variado. E aí eu preciso colocar a fórmula do espaço do movimento uniforme variado aqui, que é o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Aí vamos lá, estudante. O policial, antes do carro passar no sinal vermelho, ele estava como? Pô, ele estava parado, estudante. Então, se ele estava parado, o seu espaço inicial é zero e a sua velocidade inicial é zero. Então, tudo isso daqui é zero, estudante. Tudo isso daqui é zero.
Então vai ficar assim, ó, espaço do policial. Espaço do policial. Vamos lá. A aceleração, que é de 8. O tempo eu não sei, continua aqui, t ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Qual é a metade de 8? 4. Então, o espaço percorrido pelo policial foi de 4t ao quadrado. Estudante, agora preste atenção numa coisa. O policial ele vai alcançar o carro, beleza? Se ele vai alcançar o carro, estudante, significa que o espaço percorrido pelo policial vai ter que ser o mesmo percorrido pelo carro. Então, estudante, eu vou colocar aqui, ó, espaço percorrido pelo policial é igual ao espaço percorrido pelo automóvel. Por que é igual, professor? Porque o policial vai alcançar o carro, somente por isso. Então, estudante, eu vou colocar aqui, ó, 4t ao quadrado é igual a 20t. Agora, olha só, estudante, olha só o macetão, ó. T ao quadrado, estudante, é a mesma coisa que t vezes t. Olha lá. E aí ficou desse jeito aqui, ó. Estudante, está vendo que tem t dos dois lados da equação? Então, cancela esse t aqui com esse, ó. Vai sobrar o quê, hein, estudante? Vai sobrar esse aqui, ó. 4t é igual a 20. Aí, estudante, é só você dividir agora, ó. 20 dividido por 4. Isso vai dar 5 segundos, que é a resposta da letra A. Quanto tempo leva o policial para alcançar o automóvel? Tá aqui, ó. 5 segundos. Aí, estudante, vem a outra pergunta da letra B. De novo, vou separar aqui, estudante. Assim. E aí vamos para a outra pergunta, estudante. Qual foi a distância percorrida pelo policial para alcançar o automóvel? Olha só, os espaços não são iguais, estudante? O tempo não deu 5 segundos, então eu posso substituir esse valor do t ou aqui nessa equação ou aqui nesta equação. Qual é a mais fácil? A mais fácil é essa daqui, ó. Porque aí basta eu fazer 20 vezes o tempo gasto. Quanto foi? 5. Então, o espaço que o policial levou para percorrer, para alcançar o automóvel, foi de 100 metros. Beleza aí, suave, estudante? Beleza e suave essa questão aí para você? Pô, estudante, eu sei que ficou, hein, estudante? Porque aqui no nosso canal você encontra o melhor conteúdo que existe no YouTube, na internet, no Brasil. Não tem para ninguém. Aqui no Matemática para Vestibular, o teu sucesso, estudante, ele é garantido com certeza. E aí, estudante? Gostou aí da nossa aula aí, estudante? Curtiu aí o nosso conteúdo apresentado? Pô, estudante, então mais uma vez eu quero te pedir de coração, dá aquele joinha maneiro no vídeo, deixa teu comentário aí no vídeo, porque o teu comentário, estudante, ele engrandece muito o nosso canal, nos motiva todos os dias a continuarmos produzindo conteúdo de qualidade para você se preparar bem para as provas que vêm por aí, beleza? Olha, se você, estudante, não é assinante ainda do nosso canal, clica aqui, ó, no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Clica agora nesse quadradinho, acione o sino da notificação para você ser avisado dos novos vídeos. Fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fui!